Voltamos com o debate do G1 entre os candidatos à Prefeitura de Guarulhos, agora no segundo turno. Neste terceiro bloco, os candidatos voltarão a fazer perguntas para o seu adversário a partir de temas selecionados. Desta vez, temas selecionados pela equipe do G1, que estão aqui nesta urna. Quem pergunta tem 30 segundos, quem responde tem até 1 minuto e meio, réplica 1 minuto e tréplica 45 segundos. Pela ordem que foi estabelecida anteriormente, a primeira pergunta será do candidato Guti. Então vamos ver aqui qual será o tema desta pergunta. Vamos sortear aqui um envelope. E o tema para a primeira pergunta, candidato Guti, e a resposta, candidato Eli Correia Filho, é saneamento. Por favor, o senhor tem 30 segundos para a pergunta. Candidato, sabemos que hoje Guarulhos trata apenas 2,38% do seu esgoto, ou seja, praticamente nada. E a atual administração construiu 3 ETs, 3 estações de tratamento de esgoto. Mas, infelizmente, não há essas ligações, não há o coletor que leva da casa das pessoas, das indústrias, até a estação de tratamento de esgoto. Como o senhor pretende, sabendo que já há um TAC também junto ao Ministério Público, que é obrigatório a cidade avançar no tratamento de esgoto? Obrigado, 1 minuto e meio para a resposta. Bem, candidato, já foi dito aqui incansavelmente que o problema do saneamento passa por esse diálogo com o governo do Estado. A cidade de Guarulhos acaba enfrentando esse problema de saneamento há muitos anos. Começou já lá atrás e ninguém fez nada até agora. E principalmente não houve um diálogo. É triste ver a maior parte do esgoto do próprio Rio Tietê vem da cidade de Guarulhos. E isso porque não há essa dedicação até investimento na área do saneamento básico. E nós estamos falando da principal cidade fora a capital do estado de São Paulo. Então o investimento terá que vir, mas primeiro tem que ser o diálogo para renegociar essa dívida junto com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto ao governo do estado, para que haja uma parceria junto com a Sabesp também e que a gente faça de Guarulhos uma cidade ideal para os seus moradores. Não dá para a dona Maria do Cabo Sul ficar esperando 2 dias para ter água na sua torneira. Ou então o seu João dos Pimentas não conseguir trabalhar porque o chuveiro hoje não tem água. E mais do que isso, o esgoto a céu aberto que prejudica tanto a saúde e que é um caso também muito grave na periferia da nossa cidade. Então, esses planejamentos e o investimento através da renegociação da dívida se faz necessário e urgente. E isso é o primeiro passo para a gente resolver o problema do saneamento básico da nossa cidade. 1 minuto para a réplica. Bom, existe já, mas está, infelizmente, travada, uma PPP para que a gente consiga, de fato, levar o esgotamento da casa das pessoas, das indústrias, para essas estações de tratamento de esgoto. Está travado porque a empresa está sendo réu na Lava Jato, que é a OAS, acho que o senhor conhece bem, enfim. E aí, essa PPP está travada. E não há outra alternativa. Nós precisamos fazer a parceria público-privada para que a gente consiga investir de fato e conseguir resolver aos poucos, porque a gente não vai conseguir resolver rapidamente. A cidade de Guarulhos tem uma extensão territorial enorme, mas aos poucos a gente vai avançando. Essas 3 ETs que já estão construídas e poderiam estar funcionando a total vapor, não estão atendendo especificamente 2,38% do nosso esgoto. Elas teriam a capacidade de atender perto dos 50%, em torno de 45% a 47%. Ou seja, precisamos fazer, de novo, fazer funcionar o que tem. E através da parceria público-privada, vou conseguir fazer esses coletores levarem o esgoto da casa das pessoas até as estações de tratamento. Obrigado. Candidato Eli Correia Filho, 45 segundos para a tréplica. Bem, como eu disse, passa pelo diálogo. Antes de qualquer coisa, precisamos ter esse diálogo para resolver o problema do esgoto e do saneamento básico. E deixar bem claro também que eu não tenho ligação nenhuma com a AES, viu, candidato? O que o senhor tem, e aí sim é bom mostrar a verdade, é essa omissão sempre como foi vereador da cidade de Guarulhos, que aliás é vereador cassado, passou por 5 partidos, eu tenho um partido só na minha vida, passou por 5 partidos e seu mandato foi cassado. Então eu queria saber dessa instabilidade e também desse problema que corre na justiça eleitoral, é um crime. E se o senhor for cassado, terá novas eleições daqui 20 dias. E o PT pode voltar para a cidade sim, já que é um crime grave de Caixa 2. A velha política está voltando para a cidade de Guarulhos na eleição do meu adversário. Muito bem, vamos então agora à segunda pergunta deste terceiro bloco. E o tema será, nós estamos aqui neste bloco, os candidatos estão fazendo perguntas com base em temas escolhidos pela equipe do G1. E o tema agora é aeroporto. E conforme o sorteio feito previamente, antes aqui do debate, quem vai fazer essa pergunta é o candidato Eli Correia Filho. O senhor tem 30 segundos.
Eu, como próximo prefeito de Guarulhos, teria um diálogo também muito grande com a Gru Airport. O aeroporto é o maior aeroporto da América do Sul, está à disposição de todos os brasileiros, mas na cidade de Guarulhos falta diálogo, principalmente em algumas alças de acesso a algumas avenidas, Jamil Zarif, ou então algumas rodovias que não dão a tranquilidade para o morador. Eu faria a defesa da cidade junto com o aeroporto, com esse diálogo. E o senhor fará o quê? Candidato Guti, 1 minuto e meio para a resposta. Deputado, eu citei a OAS porque o senhor é deputado federal e tem a obrigação de acompanhar de perto o desdobramento da Lava Jato. Eu não sei porque o senhor se doeu e começou a me atacar. Na verdade, o senhor fala que eu estou respondendo algo. Primeiro que não chegou nenhuma comunicação oficial do Tribunal Eleitoral para nós. Lógico, se chegar alguma coisa, eu sei que o senhor está inventando fato e está inventando alguns absurdos para que se nivele, porque o senhor está respondendo 33 representações eleitorais. Então é muita coisa, o senhor não está seguindo as regras eleitorais. Aí o senhor está inventando qualquer coisa para tentar nivelar. Mas enfim, o que eu quero falar do aeroporto, nós precisamos utilizar melhor o aeroporto. É a maior porta de entrada da América do Sul, é em Guarulhos. E a gente não explora o turismo sustentável e nem o turismo de negócio. Estamos dialogando já com o vice-governador do estado, que é o presidente estadual do meu partido, Márcio França, para que a gente consiga remover o centro ali de detenção e fazer um centro de exposições. Aí sim a gente vai atrair muito mais negócios, vai atrair e gerar dividendos, riquezas para a cidade e fomentar o comércio local. E o turismo sustentável, aproveitar as APPs, que são as áreas de proteção, ali no Cabo Sul, no Recreio, no Fortaleza, para gerar renda, gerar emprego para a sociedade guarulhense. Então nós temos que utilizar muito melhor o aeroporto. Outra coisa, vou batalhar com a Gru Airport para a gente reabrir aquele acesso da Paquirivu, que você do Marilena, você do São João, você do Malvina sofre muito com esse acesso, dando a volta em Guarulhos inteiro. Réplica em 1 minuto, por favor. Bem, o candidato mente mais uma vez. É uma característica muito grande que eu não respondo 33 ações. Isso é mentira. O que acontece é... Eu quero o meu tempo retomado. Com licença, o senhor pode continuar? Nossa equipe está analisando. Ok. O candidato quer desestabilizar uma candidatura sólida, feita com a verdade. E quando a gente mostra a verdade do meu oponente, ele se incomoda. Ele sim está sendo acusado de crime eleitoral por caixa 2. Isso é crime, isso é a velha política que está sendo voltada para a nossa cidade. E ele se esconde através de uma máscara, de uma imagem de uma juventude trazendo a nova política. Deixar bem claro que isso pode caçar, sim, um mandato. Isso é um crime eleitoral, não só em relação por ter dado a falsidade ideológica do documento que pôs como nasceu em Guarulhos e não nasceu em Guarulhos, como o Caixa 2. Fez pesquisa e contratou, sim. Está lá na sua prestação de contas, no passado, essa agência de pesquisas, sim. Então não venha dizer que foi um jornal. Foi contratada lá atrás e essa mesma pesquisa publicou se desculpando agora. O senhor tem mais 5 segundos, se o senhor quiser. Só gostaria de reafirmar que eu falo a verdade e não fico inventando coisas. Ok, obrigado. Só peço, por favor, que não interrompam a resposta do outro. Agora o candidato Guti tem 45 segundos para a sua tréplica. Bom, candidato, mais uma vez o senhor vem com ataques. Ao invés de falar da cidade, ao invés de falar como potencializar o aeroporto, o senhor que está respondendo uma AID, que é uma ação de investigação, que pode ficar sim sem os seus votos computados, deputado. Mas isso interessa ao eleitor, ele vai pesquisar. Nós temos que falar de progresso para Guarulhos. E repito, vou brigar, se preciso for, até na justiça, para reabrir esse acesso. Você, morador do São João, do Marilena, do Haroldo Veloso, você que vai um pouco mais adiante, ali no Fortaleza, vamos reabrir esse acesso, que é um absurdo para Guarulhos aceitar que uma empresa feche esse acesso e você dessa região, para acessar Guarulhos, tem que dar uma volta enorme, passando pelo Tabuão, pelo Otávio Braga, para chegar no centro. Então, essa também é uma medida que a gente vai tomar. Muito obrigado. Vamos então agora ao terceiro tema desse primeiro bloco. Esses temas foram escolhidos pela equipe do G1. Os candidatos podem fazer a pergunta que quiserem, desde que dentro deste tema. Quem fará a pergunta agora é o candidato Guti e o tema é iluminação. Candidato Guti, o senhor tem 30 segundos. Já toquei no assunto da iluminação aqui, explicando um pouco da segurança, que isso sim é um fato de segurança pública, mas não está inserido na pasta da segurança pública. Mas gostaria de saber, deputado, nós temos hoje aproximadamente 12 mil postes de luz sem a devida reparação, sem a devida manutenção. Queria saber do senhor, como o senhor pretende fazer rapidamente essa manutenção? Haja vista que a prefeitura, a questão de 7, 8 dias, fez um contrato emergencial. Mas como o senhor vai
resolver por vez esse problema. Resposta em 1 minuto e meio. Eu digo que a iluminação faz parte dessa interligação que eu quero fazer com todas as secretarias. As secretarias não se comunicam. E quando a gente fala de iluminação, fala de segurança pública, fala de qualidade de vida, fala de conforto para a população de Guarulhos. O que precisamos fazer imediatamente não é um contrato de emergência como foi feito, porque a população paga essa taxa, uma taxa alta e merece o retorno do seu tributo, do seu imposto pago para a sua região, para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade. A primeira medida que farei em janeiro é abrir um edital. Fazer um edital de licitação com uma empresa que ganhe e que comece a trabalhar o quanto antes na nossa cidade. O que não dá é ignorar esse problema terrível, onde assola a cidade e deixa a cidade às escuras. A própria Rede Globo fez uma matéria interessante e com o título Guarulhos às escuras. E o que acarreta tudo isso? Essa insegurança até da falta de iluminação também espanta os empresários. As empresas estão indo embora porque não tem uma situação sólida no município através da água, da iluminação, da segurança, do asfalto. Então, isso gera uma economia fraca. Agora mesmo, Guarulhos está na posição de 31º lugar das melhores cidades brasileiras para se investir ou ter negócio. Como pensar numa cidade tão boa, tão estrategicamente para o Brasil, boa para se viver e para ter negócio, numa posição dessas? Mas a iluminação será prioridade na primeira semana do meu mandato. Obrigado. Réplica em 1 minuto. Bom, para você, guarulhense, que está nos acompanhando, o problema chegou a tal ponto de ter 12 mil postes sem a devida iluminação, porque a empresa contratada teve problemas na licitação e aí não conseguiu fazer os devidos reparos e as devidas manutenções. A prefeitura, infelizmente mal equipada, não conseguiu suprir essa demanda. O Departamento de Iluminação Pública não conseguiu suprir essa demanda. Na nossa visão, e enquanto prefeito, se Deus abençoar que eu ganhe as eleições no próximo domingo, quero fazer 4 licitações, dividir Guarulhos em 4. 4 empresas irão fazer as manutenções e os devidos reparos nos postes de iluminação pública. E teremos também um departamento que já existe, mas vamos fomentar ele, vamos fazer com que ele seja robusto, para caso alguma dessas empresas tenha algum tipo de problema, seja jurídico ou operacional, a gente consiga substituir até que essa empresa seja normalizada. Ou seja, Guarulhos não pode ficar às escuras porque é questão de segurança pública também. 45 segundos para a tréplica, candidato Eli Correia Filho. Interessante, tanta burocracia nas propostas do candidato, e são propostas irreais, porque não precisa de 4 empresas para garantir a manutenção da iluminação pública. Vejamos São Paulo, que tem uma empresa, a cidade de São Paulo, com mais de 11 milhões e meio de habitantes, tem uma. Para que 4 empresas? Não, vamos fazer uma boa licitação com uma empresa de qualidade que gere a satisfação que o morador de Guarulhos, o cidadão, merece. E gestão. Precisamos acompanhar e fiscalizar. Isso é obrigação também do vereador. E o candidato foi vereador, está cassado, relembrando isso, e poderia ter fiscalizado quando a empresa de iluminação ainda prestava serviço de péssima qualidade na nossa cidade. Ok, muito obrigado. E assim, nós vamos para a 4ª e última pergunta, né, feita com base em temas escolhidos pela equipe do G1. E agora o último tema é dívida pública. E conforme o sorteio, quem vai fazer essa pergunta é o candidato Eli Correia Filho. O senhor tem 30 segundos. Nós sabemos que a cidade deve demais. Isto foi falta de gestão, uma incompetência muito grande das administrações anteriores, só que existe a responsabilidade fiscal. Eu queria entender do candidato a proposta para a solução dessa dívida gigante da nossa cidade e, através dessa dívida, como irá ter investimento em áreas, como o senhor diz mesmo, até como congelamento de IPTU, já que a gente não pode abdicar de receita nesse momento tão grave da nossa cidade. Resposta, candidato Guti, em 1 minuto e meio. Nós iremos, primeiro de tudo, fazer um enxugamento da máquina. Nós temos hoje 32 secretarias e coordenadorias, quase 2 mil cargos comissionados. Nós precisamos enxugar isso e muito, para aí sim a gente conseguir ter alguns recursos para investir de fato. Já disse a vocês que pelo enxugamento que a gente calcula, mais ou menos de 80 a 110 milhões a gente vai ter de recursos que estão sendo mal desperdiçados para investir de fato na cidade. Agora, uma grande solução, né, para a dívida pública, né, e a dívida ativa, enfim, é a securitização. Nós precisamos fazer a securitização. Sou a favor, até perguntei a você no debate anterior sobre a securitização. Precisamos fazer.
não vamos vender a dívida pública, mas nós vamos vender a operação da dívida pública, para que aí sim a gente tenha fomento, tenha recursos de fato, para que a gente possa investir. A população de Guarulhos não pode pagar pelos erros da gestão que está acabando o seu mandato agora. Nós temos que pensar para frente, nós temos que pensar em como reconstruir, como levar qualidade de vida para o guarulhense, que tanto precisa. Você aí que é um pouco mais experiente, que está mais de 40 anos em Guarulhos, você sabe que Guarulhos já foi muito boa, mas nos últimos anos, infelizmente, decaiu muito a prestação do serviço público. Então, a gente precisa, sim, fazer um enxugamento da máquina, fazer uma auditoria em todos os contratos, como aquele caso espúrio do Espantapombo, 9,5 milhões para Espantapombo, a qual eu fiscalizei, e vamos fazer tudo isso para que tenha recurso. Réplica em 1 minuto. Candidato, em relação à securitização, isso não pode ser cobaia, Guarulhos não pode ser cobaia dessa renegociação de dívidas através de empresas. Nós precisamos ter efetivamente uma gestão de qualidade, principalmente nas contas públicas. O que eu vejo dessa economia, é claro que nós vamos enxugar a máquina, é claro que, mas isso não resolve. Isso eu quero deixar bem claro. 100 milhões não resolve o problema. A dívida está a mais de 1 bilhão e 100 milhões. Por mais que nós possamos enxugar essa máquina pesada, claro que é uma atitude positiva e eu farei isso, obviamente. Mas eu quero saber como é que você vai atrair investimentos rápidos. Não podemos abdicar de receita. Nós precisamos fazer uma força-tarefa de uma forma tão exigente dos nossos secretários que façam com que esta dívida seja renegociada também. Porque senão a cidade não sairá do buraco, não terá condições de ter esses investimentos tão precários nas áreas da saúde, na área da educação, da segurança, em todas as áreas frágeis da cidade. Então eu quero saber, candidato, responda, como é que você vai atrair investimentos? Obrigado. Tréplica, 45 segundos. Corrigindo rapidamente 2 dados do deputado, na verdade a nossa dívida já está perto do 1 bilhão e 500 milhões. E a dívida do SAI com a Sabesp perto dos 2 bilhões e 700 milhões, que praticamente é um orçamento. Então, através desse enxugamento, de uma grande auditoria e realmente colocar o dinheiro público no lugar certo, a gente vai conseguir recuperar a cidade. E para atrair novos investimentos, novas empresas, a gente vai ter que fazer uma política fiscal de isenção e de incentivo fiscal e dar infraestrutura para as empresas, em especial da cidade satélite ali na região do Cumbica, que estão indo embora pela questão de infraestrutura. Muitas empresas não têm asfalto na porta da sua empresa e carregam materiais muito pesados, não tem saneamento, não tem ponto de ônibus que leve o seu trabalhador até a porta da empresa. Obrigado. Assim nós encerramos o 3º bloco. Nós vamos agora para o 4º e último bloco do programa, em que veremos as opiniões, as perguntas dos nossos internautas. Perguntas e opiniões foram enviadas ao longo do programa. Algumas foram selecionadas e os candidatos terão a oportunidade de respondê-las. Então faremos um breve intervalo e voltamos já já.